Olá, guerreiros e guerreiras do estudo, estamos de volta com mais um assunto importantíssimo: orações subordinadas a adjetivos. Mas antes de iniciar a aula, escuta 2 minutinhos comigo, eu queria te passar a grande novidade. Hamilton, você nos abandonou? É claro que não, eu estava resolvendo problemas particulares e profissionais para que essa grande novidade estivesse aqui, fresquinha para vocês. E qual é essa grande novidade além da aula, Hamilton? A grande novidade é que acabou de sair. Acesse agora www.portuguesbisurado.com.br. É isso mesmo, aquilo que você estava procurando, você encontrou. Português para concurso completo. Tá lá. Hamilton, o que tem dentro desse site? São 2 apostilas e mais de 60 vídeos tentando te ajudar a nortear o seu estudo. Esse site tem a característica perfeita de tanto aquilo que você precisa. E o que tem lá, Hamilton? Qual é essa grande novidade? Tem uma apostila teórica totalmente bisurada e objetiva, começando de fonologia, morfologia, sintaxe, estilística e algumas dicas de redação. Inclusive, tem essa apostila lá com mais de 1.400 questões, todas elas com gabarito. Não existe em nenhum outro lugar do Brasil. Acesse agora novamente www.portuguesbisurado.com.br. Tá aí no seu vídeo, vai lá. Vai lá nada, vamos assistir a aula aqui primeiro. Então, assunto tranquilo, oração subordinada adjetiva. Vocês só têm 2 coisas para se preocupar: a restritiva e a explicativa. Hamilton, qual é o problema? O meu problema, toda vez que eu vejo o que, eu entro em desespero. E eu te entendo, até porque o que, ele pode ser várias coisas, inclusive conjunção, pronome relativo, entre outros. Hamilton, você está subdividindo o assunto. Sim, eu estou tratando com vocês o assunto de acordo com a NGB, que é a Nomenclatura Gramatical Brasileira. Então eu estou seguindo passo a passo da sintaxe aí. O que acontece? No vídeo passado eu falei de orações subordinadas substantivas e lá eu também tenho o quê? Como é que eu faço para encontrar? Tá lá, tá lá no vídeo anterior, visualiza lá. Só que nas orações subordinadas substantivas, eu não tenho pronome relativo, eu tenho conjunção. O que é diferente no assunto de hoje, tá? No assunto de hoje eu tenho orações subordinadas adjetivas. E para ter orações subordinadas adjetivas, eu preciso encontrar o que. E esse que, ele é um pronome relativo. Quais são os pronomes relativos que mais aparecem, Hamilton? O que está nas questões, 90% dos casos, ou ele pode vir destrinchado, tá? Como assim? Ele pode vir assim, o qual ou os quais, a qual ou as quais, cujo, cujas e cujo, cujos, entre outros. Esses são os que mais aparecem. Light é um assunto totalmente light. E aí eu tenho 2 grupos distintos aí: orações subordinadas adjetiva restritiva e explicativa. E eu começo a falar sobre restritiva. Observe o seguinte, o próprio nome já te ajuda. Quando ele fala de restritiva, ele está restringindo ou delimitando uma situação. Mas antes disso, você vai ver um assunto misturado. Você pode ver orações subordinadas, adjetivos, inclusive as coordenadas juntas, e eu não saber distinguir nada. Então eu já expliquei no vídeo anterior como é que vocês fazem para achar substantivo. Orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Aí eu vou falar das orações coordenadas e depois eu vou falar das orações reduzidas. Enquanto não chega lá, grupo. Então, Hamilton, o que eu tenho que continuar fazendo? Diminuir o seu problema diante da questão. O que é diminuir meu problema? Achar os verbos. Então, os trabalhadores que fizeram greve foram demitidos. Então, observe que eu acho fizeram, beleza? Um verbo e o outro, foram. Observe que se eu tenho 2 verbos, eu tenho quantas orações? 2. Isso mesmo, se eu tenho 1000 verbos, eu tenho 1000 orações. Então aqui, primeira oração, segunda oração. Eu já começo a diminuir o meu problema. E aí, Hamilton, o que eu faço? Entre aqui, o que, eu crio minha barra. Foi? Tranquilo? Então, observe o seguinte, pessoal. Os trabalhadores que fizeram greve
foram demitidos. E aí eu vou separar para vocês aqui terem a visão. Vocês já sabem que viram o quê? E o que eu vou fazer? Eu vou entrar em desespero? Não. Vocês vão tentar trocar pelo qual ou os quais. Ó. Os trabalhadores, os quais fizeram, tanana, observe que vocês conseguiram trocar pelos quais. Se isso foi permitido, soou bem ao meu ouvido, teve sentido, eu tenho certeza que eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Basta saber se ela é restritiva ou explicativa. E aí eu vou pelo campo semântico aqui para me ajudar. Mas antes disso eu vou separar para você a oração subordinada e a principal. Sempre isso. Qual é a minha oração subordinada? A que tem o pronome ou a que tem a conjunção. No caso de hoje é o pronome. Então, ó, que fizeram greve é minha oração subordinada. Fechou? Então, como é que vai estar a minha principal, Hamilton? A minha principal vai estar sublinhada. Os trabalhadores foram demitidos. Tranquilo? Então, observe que ela é oração, porque tem verbo. Ela é subordinada, porque ela depende sintaticamente da outra e tem um pronome relativo. Ela é adjetiva, porque eu fiz a confirmação de achar o pronome relativo, os quais. O que é o pronome relativo, pessoal? Você tem que estudar bastante morfologia para vir para cá voando. Vou falar rapidão aqui. O pronome relativo ele concorda com o sucessor e seu antecessor. Observe que ele liga a oração e ele envolve substantivo trabalhadores. Pronome relativo é poderoso. Observe que os trabalhadores estão no plural masculino. Então eu tenho que trocar pelo os quais. Os trabalhadores, os quais fizeram greve, foram demitidos. Então eu sei que é adjetivo. Hamilton, como é que eu vou definir, tá? Como é que eu vou definir se é restritivo ou explicativo? Normalmente, tá? 95% dos casos é isso aí. O que não tem vírgula é restritivo e o que tem vírgula é explicativo. Mas eu prefiro que você tenha mais segurança e tenta ir pela palavra. Se ela é restritiva, você faz a pergunta para a situação. Aí você faz aqui, ó, foram todos os trabalhadores que foram demitidos ou os que fizeram greve? Você respondeu daí, os que fizeram greve. Se foram só os que fizeram greve, eu estou limitando a situação. Então, o Brasil, ela é restritiva. Observe que só quem foi mandado embora foram os trabalhadores que fizeram greve. Mas, Hamilton, por que ela tem, tá? Ela tem a função de adjetivo. É porque dentro do meu problema, toda essa minha oração subordinada, ela faz função de adjetivo. O que o aluno não vê? O aluno não vê isso aqui, ó. Os trabalhadores, olha lá. Os trabalhadores, grevistas, foram, demitidos. Tranquilo? Então, observe que toda essa minha oração aqui virou um adjetivo. E que lá no seu livro fala para encher linguiça, faz papel de adjunto adnominal. E realmente faz. Vocês já viram lá nos termos acessórios. Se não viram, vai lá visitar. Tá? Adjetivo, tá? Eu acho primeiro o núcleo do sujeito e o núcleo do objeto. O que for na pau, que é artigo numeral, eu faço papel de adjunto adnominal. Tá lá. Então é isso. Toda essa minha oração faz papel disso aqui. E a minha oração que não tem conjunção, não tem pronome relativo, que é o caso supracitado aqui, é minha oração principal. É um assunto muito tranquilo, sem encher muita linguiça, tá? Próximo assunto, oração subordinada, adjetiva e explicativa. De novo, eu vou sempre diminuir meu problema, que é achar os verbos, fazer as barras. Eu sou concurseiro, eu sou bisurado. Então, olha só, minha mãe, que é muito católica, vai à missa todos os domingos. Então, observe que, ó, e vai, tranquilo? Se eu tenho dois verbos, eu tenho quantas orações, Hamilton? 2. Então, eu tenho a minha primeira oração aqui e a minha segunda oração, que é isso aqui tudo aqui. Foi? Tranquilo? Então, observe que antes do que aqui, ó, eu crio uma barra para diminuir o meu problema. Então, ó,
que eu tenho que descobrir, Hamilton? Porque eu sei que o que aparece na oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial é do que lá nas coordenadas. Como é que eu faço? Faz o que você está aprendendo. Na substantiva troca por isso, na adjetiva vocês vão trocar pelo qual a qual. Olha só, a minha mãe não é feminino? Então eu vou trocar pela a qual, que é feminino singular. A minha mãe, olha só, a mesma coisa, a qual é muito católica, vai à missa todos os domingos. Então, olha que interessante, consegui trocar pela qual, então eu só vou sublinhar, vou circular aqui, perdão, a subordinada e vou sublinhar a minha oração principal. Então, devagar aqui, oração, porque tem verbo, ela é subordinada, porque depende sintaticamente da outra. Ela é adjetiva, porque ela tem um pronome relativo comprovado aqui. E ela é o que é, Milton? Aí eu já matei. 95% dos casos dos concursos públicos cai entre vírgula. Se é entre vírgula, eu não vou pestanejar. Eu já vou colocar minha resposta explicativa. Tranquilo? Então, toda vez que vem entre vírgula é explicativa, porque eu estou explicando pela lógica da coisa. Eu só tenho uma mãe e eu estou dando a característica dela muito importante. Essa característica dela, que está se relacionando a ela, vem entre vírgula. Então, o importante é você trocar pela qual, e aí eu só tenho dois casos. Restritiva e explicativa. A restritiva, ela delimita e restringe a situação. A explicativa, eu enfatizo aquilo sobre alguma coisa, no caso é o substantivo aqui. Então, a minha mãe, que é muito católica, vai à missa todos os dias. Então, essa aqui, circulada aqui, a oração subordinada adjetiva e explicativa. O que eu venho falar agora é para os concursos mais difíceis. O que eu venho falar agora é de acordo com aquilo que você vai escrever até diante da sua redação. Então, o que eu vou te passar agora, o que o Hamilton está fazendo? Eu só sou um intermediador entre a informação, entre facilitar essa informação e vocês, né? Que é uma parte que eu estou ajudando. Então, observe o seguinte, o que eu vou falar agora é o IPC ali, caveira, tá? Importante pra caramba, vocês já estão vendo destacado aqui. O que acontece? Tem situações, tá? Tem situações que se eu colocar vírgula é restritiva, se ela não colocar vírgula é explicativa. E aí muda o campo semântico. Então, por exemplo, ele visitará o irmão que mora em Recife. Lembrando de Recife, um irmão querido aí meu, abraço, Denis, estamos juntos. Então, observe o seguinte, ele visitará o irmão que mora em Recife. Ele visitará o irmão que mora em Recife, vírgula aqui. Observe o seguinte, eu sempre vou diminuir meu problema. Ó, visitará e mora, tranquilo? Observe que a informação principal aqui, ó, ele visitará o irmão, o qual, opa, consegui trocar pelo qual. Sem problema, crio uma barra aqui, achei dois verbos, primeira oração, segunda oração, tranquilo? Observe que eu tenho o mesmo contexto com situações diferentes. Então, ele visitará o irmão que mora em Recife. Observe que a partir do momento que eu não tenho vírgula nesse caso, eu estou informando para vocês que eu tenho possibilidade de ter outros irmãos e esses outros irmãos moram em outros lugares do Brasil ou até mesmo do exterior. Tranquilo? Hamilton, e no caso de baixo aqui que tem vírgula? No caso de baixo que tem vírgula, eu estou informando para vocês que eu tenho apenas um irmão e que este irmão mora apenas em Recife. Tranquilo? Eu vou um pouco mais além, tá? Ó, o Rei Pelé, que é mestre dos mestres em campo, sempre será lembrado. Eu não quero que você fique desesperado naquilo que eu estou falando aqui, não. Por quê? Tudo que eu estou falando está embasado na NGB. Então, quem alega isso? Bechara e Sacone. São os ícones aí. Inclusive, um dos dois tem cadeira cativa na ABL. Então, eu só estou passando a informação. Olha só o campo semântico. O Rei Pelé,
o qual é mestre dos mestres em campo, sempre será lembrado. Observe o seguinte, observe que essa informação está entre vírgula, tranquilo? E aí, eles afirmam que mesmo entre vírgula pode ser restritiva. Por quê? Não pode haver outra característica, sendo que esse C é único. Tranquilo? Entendeu aí? Observe, como assim, Hamilton? Entende o que eu vou te falar? Existe outro rei Pelé no mundo? Sim ou não? Não, se não existe, eu não estou restringindo. Então é isso que eu quero te passar. Mesmo entre vírgula, ela é restritiva. Quem alega isso? Que pode, dependendo do contexto, e se vir com muitos verbos, eu posso colocar uma vírgula no final da frase, tanana, tanana, Bechara, Sacone, tem mais alguns aí. Então, quando eu estudo, quando eu me aperfeiçoo, eu estudo por 4 ou 5 gramáticas, os que mais caem em concurso. Então eu trago essa ideia aqui para vocês, para que vocês possam ter uma visão de tudo aí. Então é só continuar fazendo. Primeira oração, oração subordinada, tá? É a que tem, depende sintaticamente da outra, e que tem o pronome relativo aí. Então, ele visitará o irmão que mora em Recife. Veio entre vírgula, eu tenho aqui ó, um único irmão. Tranquilo? Campo semântico te garante isso. Por que o Hamilton está falando isso? Porque na hora que você for escrever uma redação, você cuidado ao colocar vírgula ou não, porque de repente tu pode perder tempo no seu, pode perder ponto no seu parágrafo aí, perder tempo analisando, tá? Então, quando ela não vem entre vírgula, eu tenho possibilidade, vou deixar aqui, possibilidade de outros irmãos, tudo bem? Tranquilo? E campo semântico aqui, eu estou restringindo um C, é característica própria dele. Então, quem disse isso? Foi o Hamilton que está inventando? Não! Bechara e Sacone. Vocês têm esses livros aí, sabem que os caras são monstros. Inclusive, se eu não me engano, é o Bechara que tem cadeira cativa na ABL aí. Então, eu fico por aqui. Até o próximo assunto, que é orações subordinadas adverbiais. Não deixe de acessar mais uma vez, deixa o like. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço a vocês, caros alunos, guerreiros do estudo que batalham para estudar e para vencer. Vamos, que é sucesso, aquele abraço.